Eu quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, os versículos do 6 ao 15. Isso, capítulo 3, os versículos do 6 ao 15. Todos encontraram? E lá diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Tem aqui a leitura, e eu quero convidar o Fábio. Hoje o Fábio que vai trazer a mensagem. Por isso que o microfone estava alto. Por isso que o microfone estava alto, né? Eu quero convidá-los a orarmos com o Fábio. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças pela vida do Fábio, Deus, pelo conhecimento histórico que tu tens dado a ele. E te damos graças porque ele pode compartilhar um pouco também conosco. Que o teu Santo Espírito esteja com ele, ó Deus, tirando toda a ansiedade. E que ele possa saber, Pai, que é o Senhor quem faz crescer toda a semente que for lançada aqui hoje. Porque tu és o dono da seara. Fica com ele, ó Deus, e conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda bem que nós temos um pedestal, né? O Fábio não parece, mas o Fábio fica muito... Olha aqui, ó. Vamos lá. O Marco roubou minha piada, então, né? Que estava alto, porque eu ia vir aqui falar, né? Mas tá, piada feita. Bom dia, né? Bom dia, muito prazer. Bom dia, muito prazer. Eu me chamo Fábio. Se alguém não me conhece, eu sou esposo da Maria Paula e pai do Miguel, tá bom? É o negócio. Isso. Mas o que você está fazendo aqui? Eu sou formado em Teologia na Faculdade de Curitiba, na FATEV, então eu tenho um pouco de conhecimento bíblico. Talvez menos do que vocês, que já escutam a Bíblia há um bom tempo, né? Pela idade de vocês. Mas eu tenho um pouquinho de conhecimento. Quando a Paula me pediu no domingo passado, amor, por que você não faz a pregação do domingo que vem? Eu já tinha respondido para ela muitas vezes antes, não vai dar. Eu não me sinto capacitado, que nem tu, a fazer uma pregação diante da comunidade. Por mais que eu conheça todos vocês, alguns muito bem, mas falar da mensagem de Jesus Cristo aqui me enche de temor e tremor. Tremor mais do que temor. Mas ela falou, não, então por que tu não fala de algo histórico, então? Que você conhece um pouco melhor, que tu sabe um pouco bem sobre isso daí. Não custa, né? Que Deus então me capacite para que eu consiga
trazer um pouco da história da reforma, a qual vocês conhecem bem também, mas talvez tem alguns pontos nesse meio que não estão bem fixados na memória de vocês, que talvez eu possa trazer luz a ela. Eu não sei quem está passando. Obrigado. Amanda, obrigado. O tema que eu trouxe para nós, então, é: ninguém reforma sozinho e nem do zero. Claro, uma reforma, né? Então não pode ser do zero, já tem algo construído em cima. Isso também é o que foi construído em cima da palavra de Deus, já tem algo instituído ali. E nem sozinho, a gente não faz isso sozinho, a gente se enche de pessoas à nossa volta para que nos ajudem. Mas reforma, quando a gente pensa em reformar, no que a gente pensa? Quando eu falo a palavra reformar, o que vocês pensam? Reforma de casa. De casa, de roupa. Você lembra muito de roupa, né? Mas, ultimamente, nos nossos casos, a partir de maio, a gente tem pensado muito em reformar casas, né? Por tudo que aconteceu no mês de maio, que afetou nós como comunidade, mas também nós como pessoas. Alguns daqui foram afetados, né? Então, alguns lembram de uma bagunça, lembram de mofo, lembram de poeira, lembram de muita coisa. Mas, como eu percebo, então, que algo precisa de uma reforma? Quando a gente está reformando a casa, quando as pessoas que foram afetadas, então, pelas chuvas, elas percebem que a minha casa precisa ser reformada. Uma das primeiras coisas é chegar na casa e ver como está a casa, né? Não, aqui não dá para morar do jeito que está aqui. Então, a minha percepção de, olha, do jeito que está, não dá para permanecer. Ou algo precisa ser feito nesse contexto. É para o lado, né? Então, o ato de reformar sempre fez parte da nossa história, desde os tempos antigos até hoje. Os homens da caverna também reformavam. Como assim, Fábio? As pinturas nas paredes são algo disso. Isso é deixado até hoje, as pinturas rupestres. Então, eles faziam que aquele escavado se tornasse o lar deles, ou eles reformavam aquele escavado na terra. Nós verificamos isso. As fotos ficaram melhores de uma hora para outra. Nós percebemos isso muito bem na moda. Alguém aqui lembra da boca de sino? Voltou, né? De uma hora para outra, tem muita gente de novo andando a boca de sino, né? Ou a calça longa, agora é calça apertada. A calça é larga, agora não é tão larga. Isso a gente percebe muito na moda. Também a gente percebe nas construções. As igrejas, antigamente, eram pomposas. Se pesava por abóbodas, que é aquela partezinha redonda em cima, grandes torres. Hoje em dia é como? Uma caixa quadrada, algumas vezes pintada de preto, com algumas janelas, e ali está a nossa igreja. Não estou julgando a igreja, estou dizendo como tem se feito reforma. Uma das reformas que a gente, como luteranos, pode ver muito bem a mudança é da Senhor dos Passos, em Porto Alegre. Era uma igreja bonita, com torre, essas coisas, que virou um caixotão, ao meu ver. Então, a gente pode ver essas reformas nas roupas, nas construções, nas nossas leis, que muitas coisas do passado já não pode mais ser feitas hoje. Eu vou ter que pagar em cruzados. Não, a gente tem que reformar essa lei porque vai ter que pagar alguma coisa em reais. A gente vê que toda reforma, então, que é feita, é aplicada num local específico e para uma cultura específica. Tudo. Tanto a moda, tanto as construções, quanto as leis, tudo tem um local específico, tem uma cultura específica em um determinado tempo. Então, como isso também afetou a reforma protestante, então? Para a gente entender um pouco disso, a gente tem que se colocar na época, então, da nossa reforma. Isso aí. A gente tem que se colocar um pouco na época da nossa reforma. A gente precisa ter um entendimento do que
que é necessário ser reformado, a gente precisa ter um entendimento se é preciso ou não reformar. Tudo isso Lutero se perguntou. Como reformar, como fazer, e no fim ele avaliou. Será que o que eu fiz foi bom? Então todas essas perguntas foram feitas por Lutero. Com isso, a gente se coloca então na realidade de Lutero. Na realidade de Lutero. São três grandes blocos dentro da realidade de Lutero. Um deles é o povo, o outro deles é a monarquia, o governo, e o terceiro deles é a igreja. São três poderes grandes. O povo, então, por sua vez, era explorado. Sofria pressões e tinha que pagar impostos para o segundo poder, que é o governo. Com isso, na Europa daquele tempo, estava o estopim da bomba acesa, porque o povo já não queria mais ser explorado, eu já não queria mais pagar impostos, e estava tendo muitas guerras, não só entre países, mas dentro do próprio país, as revoluções. Como a gente teve a Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul, e não concordava com alguma coisa do país, lá também teve revoluções dos colonos. Não, a gente não aceita mais do jeito que está aqui, a gente não aceita mais. O governo, por sua vez, tinha interesses com isso. Tanto que exploda uma revolução no governo vizinho, para que eles fiquem enfraquecidos e eu consiga tomar posse daquela terra, quanto, eu preciso controlar as minhas revoluções internas aqui, que não está dando certo, a gente talvez tenha que negociar um pouco os impostos, ou algo do tipo. Com isso surgiu um grande poder, junto ao poder do povo e o poder do governo, que é a igreja. A igreja servia como mediador do governo e mediador do povo. Por que isso? Porque a igreja da época tinha interesses. Tinha interesses tanto no povo, para que o povo ficasse controlado e contido, tanto na riqueza, na monarquia, nos príncipes, no monarca, no rei. Para quê? Porque a igreja da época precisava construir a Basílica de São Pedro, hoje chamado de, alguém sabe? Vaticano. Então a igreja da época queria construir o Vaticano. Com isso, ela precisava de ajuda tanto do povo, financeiramente, como dos monarcas. Não, a gente vai disponibilizar pessoas para construir, a gente vai entrar com um pouco de dinheiro também, eu vou te ceder terras para você construir. E nesse meio desse estupim estourando para o lado do povo, os monarcas querendo descontrolar, a igreja com seus objetivos, surge quem? Martin Lutero. Ou Martinho Lutero, né? E ele avalia essa situação, verifica que o povo sim está sendo oprimido, mas eu acho que eles estão um pouco fora, não precisa de guerra para resolver isso. Avalia o governo e verifica, acho que a monarquia está indo para o beleléu. E chega na igreja e ele fala, aqui a gente precisa ter uma mudança, aqui a gente precisa reformar. Lutero se vê, com aqueles pontos que eu citei anterior, se vê numa encruzilhada e fala assim, olha, do jeito que está, não dá para permanecer. A gente está caminhando no caminho da degola. A gente vai se mutilar. Então, algo precisa ser reformado. E não é a igreja como templo, não é a igreja como comunidade, não é a igreja como pessoas, mas a igreja como clero. O jeito que está sendo aqui não está dando mais certo. Lutero, como monge, percebe disso. Porque ele vivia como pregações, ele vivia como pessoas. Ele via o clero, mas via o povo também. E via a monarquia. Com isso, ele se atém, então, aos escritos. Não, eu vou ler porque Deus nos ensina que a gente pode fazer todas as coisas. Mas eu quero saber como eu vou fazer para reformar, então. E ele se volta à Bíblia. E descobre as cartas de Paulo, então. Que o ensinam sobre graça, sobre fé, sobre como viver uma vida em comunidade, sobre como era a comunidade em Atos nos primeiros tempos. Ele descobre isso na leitura bíblica, mas ele descobre que ele também não foi o primeiro que percebeu isso na Bíblia. Com isso,
ele se volta a pessoas que antes deles já tiveram constatações sobre que a igreja está caminhando para um lugar errado. A igreja está seguindo um rumo que não é o que Deus tem designado para eles. Ele percebe isso e vê que tem pessoas que também perceberam isso. Então, um deles é Agostinho, desculpa, não é o Carrara, é o tipo, tá? Então, ou o Santo Agostinho, pela Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica, ela estava disseminada em vários guetos. O que é gueto? Vários grupos de pessoas. Um deles era os augustinianos, outro deles eram os franciscanos. E assim por diante. E nisso o Lutero descobre Agostinho, que era parte de um desses guetos, e descobre que Agostinho, então, Agostinho prezava por uma vida de fé. Mas quem era Agostinho antes de ser esse constatador de que a gente precisa viver uma vida de fé? Agostinho era um promíscuo, um beberrão, glutão, que se deitava com mulheres, vivia na lascívia. Esse era Agostinho. Quando ele descobre a Cristo, descobre a igreja, se torna monge, descobre a leitura bíblica, ele diz: eu sou pecador, eu me reconheço como pecador. E quando eu reconheço-me como pecador, eu entendo que eu necessito de Deus. Então, o reconhecimento como pecador nos mostra a necessidade de Deus. Essa é uma das constatações de Agostinho. E também ele descobre que, através do sacrifício de Cristo na cruz, a gente então é perdoado dos nossos pecados. Porque não adianta eu me reconhecer como pecador e saber que eu necessito de Deus, se isso não tem um fim em nada. Mas o fim disso é que Cristo se sacrificou. O sacrifício de Cristo na cruz me tornou então perdoado. Me tornou então justificado. Me tornou uma pessoa que reconhece o que é a graça. Então ele ganhou o status de pecador, perdoado e justificado, com o reconhecimento dele de quem é Cristo. Com isso a gente entende um pouco da frase de Paulo também aos Romanos, a carta de Romanos 1:17, que diz: o justo viverá pela fé. A gente vê isso no reformador Lutero também, né? Então a gente já sabe um pouquinho de onde ele tirou isso aí. Um outro pensador, antes de Lutero, que não conseguiu fazer a reforma foi John Wycliffe. John Wycliffe, ele foi excomungado da igreja, deixado de canto pelos seus pensamentos. Um deles é que a igreja devia voltar a ser a igreja do primeiro século. Não apegada ao dinheiro, não apegada à ganância, mas apegada às pessoas e apegada à pobreza. Porque ele entendia que o clero, no tempo dele, estava muito ganancioso. E ele queria muito dinheiro para construir também algumas coisas, algumas igrejas, algumas estruturas e, por fim, a Basílica de São Pedro, então. E ele percebe que o jeito que a igreja está fazendo para conseguir isso é errado. Naquele tempo de Wycliffe, que é 200 anos antes de Lutero, já se vendia indulgências. Indulgências é uma forma de uma carta que o clero entregava para o povo dizendo: você me paga e você está perdoado. O céu já é o caminho direto para você. Eu te dou essa carta e você já está no céu. Não importa o que tu vai fazer a partir de agora. Então, o Wycliffe lutava contra isso e ele falou: não, olha, não é isso que Deus escreveu. Não é isso que Paulo nos escreve. Não é isso que tem nos deixado até então. E ele percebe que essa ganância do bispo e a vida luxuosa não era o que Jesus queria, o que Paulo falava nos seus escritos nos primeiros tempos. Com isso, ele
traduz uma pequena parte do Evangelho à língua inglesa, o que faz com que o povo entenda o que Cristo queria, então, no Evangelho. O terceiro, antes de Lutero, que veio para auxiliar nos seus escritos, é Jan Hus, Johannes Hus, ou João Hus. Quem foi João Hus? João Hus foi queimado vivo na praça da Basílica de São Pedro. Ele morreu cantando. Ele foi o que falava dessa reforma da igreja um pouquinho antes de Lutero, 70 anos antes de Lutero nascer. Ele foi o predecessor da reforma de Lutero, então, mais pertinho. E John Hus pregava o sacerdote universal de todos os crentes, coisa que Lutero também usou nas suas pregações. Mas o que é o sacerdote universal de todos os crentes? É que eu, você, nós, a gente não precisa da igreja para se comunicar com Deus. A igreja é uma vida em comunhão, mas a minha vivência de fé é diretamente relacionada a Deus. Eu não preciso me confessar na igreja, eu posso me confessar diretamente com Deus. Isso não exclui o fato de você pedir perdão para o seu irmão quando você está errado, ou de você perdoar o seu irmão quando ele se arrepende. Mas ele diz que isso não necessita mais da igreja para fazer essa ligação. Eu, igreja, Deus. Só existe com essa ligação da igreja. Não, eu posso me comunicar direto com Deus. Com isso, então, a gente chega à reforma de Martin Lutero. O que a gente percebe com isso? Que Lutero, como seus antecessores, deixaram algo feito, escrito, e algo que se desse, algo que Cristo tem como correto, deixou escritos para isso, e algo que se baseia na palavra dele, se baseia na palavra de Cristo. Uma das coisas é as 95 teses, outra das coisas são as 4 solas. Isso aí. Só a Cristo, só a Escritura, só a fé, só a graça. Essas são as 4 solas. Eu não vou falar as 95 teses porque elas são bastante. Tá. Ambos servem, tanto as 95 teses como as 4 solas servem de norteadores. Algo que nos aponta e diz assim: isso é uma vivência de fé autêntica. E ele pegou as ideias de Agostinho, as ideias de Wycliffe sobre a pobreza da monarquia, que a venda de indulgências é errada, as 18 teses que Wycliffe tinha escrito, as 45 teses que Jan Hus tinha escrito, e anexou as suas. Olha, as ideias que eles tiveram são importantes. O jeito de viver igreja que eles propuseram é o jeito certo de viver igreja. O jeito que a gente está vivendo igreja, de chegar numa missa, e a missa for feita em latim, sendo que o povo não entende o que está sendo falado, sendo que eu não tenho contato com Deus diretamente, não é o jeito certo de viver igreja. O jeito certo de viver igreja é que eu consiga reformar aquilo que os meus antecessores já fizeram. Com isso, ele fecha então as 95 teses, os solas, e ele faz o que o Wycliffe então queria fazer, mas não conseguiu. Traduz a Bíblia, o alemão. Traduz a Bíblia na linguagem do povo. Agora vocês podem ter um conhecimento que a gente como clero, que a gente como monge tem. Com isso que a gente pode entender que Lutero cuidou das sementes que foram plantadas anteriormente. Como no nosso texto lá no começo que a Paula leu, foi que eu plantei, a Paulo regou, mas quem dá o crescimento foi Cristo. Aqui a gente pode entender que Lutero regou as sementes que foram plantadas, tanto por Agostinho, tanto por Wycliffe, tanto por Hus, como outros reformadores que ele também pegou as ideias, ele regou essas sementes para que Deus dê o crescimento. Mas ele também plantou, em meio a essas sementes, as suas sementes. Ele plantou as 95 teses, ele plantou as 4 solas da reforma, fazendo com que essas sementes, hoje a gente possa ver o crescimento e o germinar delas.
Mas aí surge uma pergunta. O que nós, melhor dizendo, estamos fazendo com essas sementes que foram germinadas? Essas sementes que Deus está fazendo crescer. A gente tem plantado também? A gente tem regado, cuidado dessas sementes? A gente tem colhido algumas, porque algumas já estão prontas para colher. É só para refletir, não precisa responder. Porque como está escrito, uns plantam, outros regam. Mas quem dá o crescimento é Cristo. Sem Cristo, então, se a gente plantar, se a gente colher, se a gente regar, mas a gente fizer isso, então, por nossa própria força, a gente querer plantar o que... eu quero plantar isso aqui, e vai crescer, eu vou fazer crescer. Não vai dar certo. A gente precisa de Cristo. A gente pode plantar, a gente pode regar, mas o crescimento não é a gente que proporciona. O produtor rural entende um pouco melhor sobre isso. A gente pode plantar o que for, mas é Cristo que vai fazer crescer. Eu costumo dizer que lá em casa a gente planta, mas o que cresce é mato. A gente não cuida tão bem. E com isso, a gente chega à parte da avaliação. Será que o que Lutero fez, será que a reforma de Lutero foi então importante para o que a gente está vivendo como igreja hoje em dia? Sim, né? Sim. Com isso, depois do que Lutero fez, vieram outras reformas. De Calvino, Zwinglio, da Rua Azusa. Então, aconteceram outros movimentos de avivamento dentro da igreja, como se... Claro que está um pouco perdido esse movimento de avivamento. Mas sim, o que Lutero plantou, o que Lutero reformou, o que estava deteriorado dentro da igreja, Lutero falou, olha, não é assim que deve permanecer. Sim, faz diferença, e a gente vê hoje. Então, aqueles pontos que a gente falou anteriormente, sobre a avaliação dos objetivos, a gente pode avaliar a reforma de Lutero hoje em dia e dizer sim, é importante. É importante para eu, Fábio, me dizer que eu sou luterano. Porque eu entendo o que Lutero propõe. E também, como diria Gilberto Voto, uma igreja reformada sempre reforma. Pode deixar aí, a imagem eu quero deixar no final. Algumas coisas, então, que eu quero deixar antes de a gente terminar, já indo no final da prédica. Nós não estamos sozinhos na reforma. Como diria um amigo meu, eu nunca estou sozinho, estou com Deus, né? Estou com Cristo. Mas a gente não está sozinho como pessoas também. Lutero se apropriou de pessoas da sua época e pessoas que vieram antes dele para escrever. Mas também tinha gente junto com ele. Tinha a mulher dele, tinha Melanchthon, tinha o príncipe que protegeu ele, tinha outras pessoas em volta de Lutero. Claro, todas elas com o entendimento de que Cristo estava à frente. Tem outras pessoas que vão nos ajudar naquilo que a gente precisa reformar. E a gente vê um pouco disso nas nossas reformas do que foi alagado em Canoas. Que ninguém está sozinho. Sempre tem gente para ajudar. Segundo ponto, segundo ponto que eu quero fazer é, se é uma reforma, ela não é uma construção. Então, não inicia do zero. Uma reforma inicia de algo já feito. Primeiro, a gente tem uma base firme e forte, que é Cristo, seu Evangelho e o que Ele deixou escrito para nós. Em cima disso, pessoas já construíram. Agostinho já construiu, Wycliffe já construiu, Hus construiu. Tantos outros mártires que vieram antes deles construíram. Lutero construiu, e quem veio depois também construiu. Então, se a gente está reformando, a gente já reforma em cima de algo que já está pronto, mas que às vezes se desviou do seu propósito. Que está podre, apodreceu, envelheceu, não está mais bonito.
não está mais uma pintura adequada. E o terceiro, então, e último ponto, como eu já falei antes, que se a gente é igreja reformada, a gente tem que permanecer em reforma. Agora sim, agora. A gente tem que permanecer em reforma. Sim, a gente está fazendo reforma do nosso tempo, mas não é essa a reforma que eu quero dizer. Será que a gente está fazendo certo como comunidade? Será que a gente está fazendo certo como pessoas cristãs? Como luteranos que dizemos que somos? Será que tudo que a gente está fazendo está correto? Olha, tenho certeza do que a gente faz, que tudo que a gente faz que tem o aval de Cristo é correto, mas tem coisas que a gente faz que não é correto. E que Deus, então, nos ajude, que só por meio deles a gente, então, pode fazer essas coisas. E que Ele não nos permita sair daqui, deste mundo, sem completar a nossa reforma. E que se assim for, e a gente sair desse mundo, que outras possam continuar o que a gente iniciou, reformando. Que Deus nos ajude a não esmorecer. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus, a gente te agradece porque nos trouxe aqui hoje, Pai. A gente reconhece o seu cuidado e o seu carinho. A gente sabe que tem muitos pontos que estamos deixando a desejar. A gente entende que o Senhor quer que a gente faça a reforma, tanto em nossas vidas, como em nossa comunidade, como em nosso meio, onde a gente vive, nosso país. Que a gente possa ser instrumento seu, como o martelo que bate o prego, como o serrote que corta uma madeira. Que a gente possa fazer o que o Senhor já designou para nós. Por mais que a gente não entenda, mas o Senhor nos mostra a cada dia o que o Senhor espera. Paizinho, que possamos ser filhos seus, servos seus. Caminha conosco, Pai. Que a gente entenda a reforma também. E o que o Senhor espera na nossa reforma. Em seu nome que eu oro, Pai. E pelo restante do dia de hoje eu te peço. Amém. Amém. Agradeço a vocês pelo se disporem a me escutar. Amém. Eu prometi um presente para quem